pessoas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje eu vou trazer para vocês algumas dúvidas que foram deixadas no vídeo sobre aborto espontâneo. Então, será um vídeo esclarecendo dúvidas frequentes sobre aborto espontâneo e sobre gravidez após aborto espontâneo. Então, eu vou responder as dúvidas que foram deixadas no meu vídeo, onde eu conto a minha história da gravidez do meu filho Thomas, que veio um mês após um aborto espontâneo. Então, se você tem muito interesse nesse assunto, por favor, curta o nosso vídeo, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para mais informações sobre esse tipo de assunto, tudo bem? Então vamos lá. Para quem não sabe, eu já sofri 2 abortos espontâneos. Eu sou mãe de 2 meninos, um tem 14 anos e o outro tem 3 anos. A história da minha gestação, da minha última gestação, está toda aqui no canal, tá bom? E eu tenho esse histórico de 2 perdas. A primeira que eu sofri foi em 2014 e eu tive que fazer curetagem, foi uma perda com 9 semanas. Tá? E a segunda vez que eu sofri um aborto espontâneo foi em 2015 e nesse caso eu não precisei fazer curetagem. E é desse aborto que eu engravidei, depois desse aborto que eu engravidei com um mês apenas, tá bom? Então não tive curetagem nessa segunda perda, porque todo mundo que sofre um aborto sabe, né? E quando vai até o médico avisa que após uma curetagem não é correto você engravidar logo em seguida. Você precisa esperar pelo menos 3 meses para voltar a tentar, para o seu organismo se recuperar. Então eu também não passei, não pulei essa etapa, como muitas pessoas me perguntam lá no vídeo do gravidez após aborto espontâneo. Tá? Então vamos lá responder as perguntas, tá bom? Agora que está tudo esclarecido, eu vou responder as perguntas. Lembrando que eu não sou médica, então eu estou aqui para responder baseado nas minhas pesquisas e baseando-me também na minha experiência pessoal, tá bom? Eu vou responder a algumas perguntas, são perguntas mais antigas, então talvez não sejam seguidoras do canal, e sim pessoas que estavam passando por aqui e perguntaram. Algumas eu respondi pessoalmente para a pessoa, outras vou responder apenas aqui nesse vídeo, tá bom? Então vamos lá. A primeira pergunta que eu vou responder aqui é a pergunta da Fernanda Silva. Tem um ano essa pergunta já. E ela diz assim: você engravidou antes da primeira menstruação após o aborto? Sim, tá? Como que foi? Eu sofri o aborto no dia 20 de agosto de 2015, tá? Eu tô falando da segunda perda que eu tive. Eu fui pro hospital sangrando e fiz ultrassom, descobri que tinha perdido, mas que meu útero estava limpo, né? Que não tinha que fazer curetagem. Então eu fui para casa e foi mais ou menos, apesar da dor ser muito maior, foi mais ou menos como uma menstruação normal. Eu estava apenas de 6 semanas, então foi bem pouquinho tempo, não tinha formado muita coisa, então não tive um abortamento muito pesado. Tá? Foi um aborto espontâneo mesmo. Então, eu segui a vida normal. Como eu estava investigando, fazendo alguns exames, que eu estava investigando porque tinha suspeita de trombofilia, eu não podia tomar nenhum medicamento para evitar a gravidez. Então, o médico também falou para mim assim, como eu tinha acabado de sofrer um aborto, eu ia ter mais dificuldade para engravidar, e aí a gente acabou não se ligando muito em prevenção. E quando era para vir a próxima menstruação, que no caso, como tinha sido aborto espontâneo, o correto era ela vir entre um ciclo normal de 28 dias até pelo menos 35 dias, tá, após o aborto espontâneo. E eu comecei a sentir alguns sintomas e eu fiz um teste, tá? Primeiro um teste de ovulação, tá bom? Eu estava me prevenindo usando os testes de ovulação, e aí eu fiz o teste de ovulação, deu positivo no final do ciclo, que para quem é tentante sabe que significa que havia chance de ser gravidez. E aí eu fiz o teste de gravidez e deu positivo também. Então eu descobri antes de vir a menstruação após o aborto, sim, eu engravidei no mesmo ciclo em que eu perdi o meu outro bebê, tá bom? Então foi isso que aconteceu. Eu perdi no dia 20 de agosto de 2015 e no dia 17 de setembro de 2015 eu descobri que estava grávida de novo, mas eu não tive que fazer curetagem nesse ciclo.
Uma outra pergunta que fazem muito a mim é quanto tempo demorou para descer a menstruação depois do aborto que eu tive que fazer curetagem. Eu perdi um bebê também em 2015, em dezembro de 2015, desculpa, de 2014, tá? Faz tempo, eu acabo confundindo as datas. Em dezembro de 2014, eu sofri um aborto espontâneo também, mas nesse caso eu tive muito sangramento, eu estava com 9 semanas e eu precisei fazer curetagem. Depois da curetagem, como o útero fica muito limpinho, não forma o endométrio, demora para formar novamente o endométrio, porque o médico ele raspa, né, o endométrio todinho para não ficar nenhuma sujeirinha lá dentro, nenhum resto, né, do embrião que a gente infelizmente, né, que infelizmente não vingou. O endométrio demora para formar novamente. Então, eu demorei quase 40 dias para menstruar novamente depois do primeiro aborto, que eu tive que fazer curetagem. Para engravidar novamente, eu só engravidei no ano seguinte, tá, gente? Então, eu perdi em dezembro de 2014 e eu só fui engravidar novamente em agosto de 2015, depois da curetagem. Não foi porque eu não estava tentando, eu esperei um tempo, né, para voltar a tentar, mas não consegui engravidar, né, tanto que tem a história aí no canal, que eu fiz bastante técnicas, né, de chá de inhame, de abacaxi e alguns medicamentos e hormônios, eu fiz também alguns tratamentos e eu não consegui engravidar. Quando eu consegui engravidar de novo foi usando chá de inhame, e aí foi em agosto, eu descobri que estava grávida um pouco antes, né? E aí em agosto eu sofri um aborto espontâneo com 6 semanas, tá, gente? Então, assim, demorou bastante depois da curetagem para eu engravidar. E na segunda vez, na terceira gravidez, que. Terceira gravidez não, né? A quarta gravidez, que foi a gravidez que eu tive o Thomas, eu já tenho um filho, como eu falei, de 14 anos, que eu tive a com 16 anos, depois eu vou contar essa história pra vocês, tá? E essa seria a minha quarta, a gravidez do Thomas foi a minha quarta gravidez e ela foi um mês depois desse aborto espontâneo que eu não tive que fazer curetagem, tá bom, gente? Então, depois da curetagem, demora geralmente 35, 40 dias para vir novamente a menstruação e voltar ao ciclo ao normal, porque demora para formar a camada do endométrio, que é ela que descama quando a gente menstrua, tá bom? E também demora um pouco mais para ovular, porque o seu organismo está fragilizado, tá bom, gente? Vamos lá, vamos ver qual é a próxima pergunta que eu vou, que eu vou responder, tá? Algumas pessoas me perguntam assim: tem problema tentar engravidar logo em seguida de um aborto? Depende, como eu falei. Se você teve um aborto com curetagem, o seu organismo, o seu útero, ele está muito fragilizado, porque é um procedimento cirúrgico, você toma anestesia, ele vai raspar o colo do seu útero, ele vai raspar o seu endométrio, ele vai tirar tudo que estava lá dentro. Então, fere, machuca, não é bom você tentar engravidar logo em seguida de uma curetagem. Ah, mas eu tô com muita pressa, eu preciso muito disso, eu preciso engravidar de novo para conseguir melhorar. O meu ânimo para voltar a ser quem eu era, eu entendo perfeitamente essa sensação. Eu passei exatamente por isso. Tá com pressa? Vá ao médico, faça os exames, faça o ultrassom que o médico vai pedir para você fazer. Tome vitaminas pré-natais, pelo menos 3 meses antes de engravidar, tá? Repouso, beba bastante água, faça um acompanhamento com um bom ginecologista para ver o porquê que você teve esse aborto espontâneo. Geralmente, uma vez é normal, tá? Muitas gestações terminam em aborto espontâneo, infelizmente, antes dos 3 meses. Isso não quer dizer muita coisa, não quer dizer que você tenha um problema, que você tenha feito um esforço desnecessário, não tem nada a ver com isso. Muitas vezes é uma malformação que acontece com muitos seres humanos, tá? E aí o corpo seleciona e diz, olha, esse bebê não tem condição de sobreviver, então o corpo seleciona e infelizmente acontece isso, tá? Então não tem nada a ver com o esforço que você fez, com a raiva que você passou, não tem nada a ver, tá? O seu corpo, a natureza e Deus são muito sábios, tá bom? E eles vão selecionar o melhor para vir para esse mundo, o que é mais saudável, tudo bem? Por isso que a gente ocorre muitos desses abortos antes dos 3 meses de gestação, tá?
Isso significa o quê? Que você pode tentar logo, mas você precisa se cuidar. Agora, abortos repetidos, como foi o meu caso, que eu tive 2 abortos seguidos, tá? 2 abortos espontâneos seguidos. Eu tinha, como eu falei no outro vídeo, eu tinha um problema, tá? Com os meus óvulos, e como eu estava usando indutor natural mesmo, ele gerava óvulos que não eram muito adequados, e aí eu não formava o bebê, então eu tive 2 abortos por gestação anembrionada, que não formava o embrião, tá, gente? Então foi isso que aconteceu comigo. Eu não cheguei a formar o embrião, eu formava a bolsa com líquido amniótico, mas não formava o embrião. Há casos mais severos onde as mulheres têm que induzir uma espécie de parto, porque o bebê já está mais formado. Então, nesses casos, o ideal é esperar pelo menos 3 meses. Mas o que eu faço enquanto isso? O que eu faço enquanto eu espero? Se exercite, se cuide, faça os exames, todos os exames, faça um check-up da cabeça aos pés para você se sentir mais segura. Tome vitaminas, alimente-se saudável, tá? De forma saudável. Busque ler bastante coisa sobre maternidade, ajudar outras mulheres que possam estar passando por essa situação, que vai ajudar a acalmar um pouco o seu coração, que era o que eu fazia. Toda tentante tem um grupo, né? Não é verdade? Seja no Facebook, seja no Instagram, seja no WhatsApp. Vai conversar com suas amigas, desabafe, ajude aquelas que precisam mais, que estão mais desesperadas que você. Sempre vai ter uma utilidade para sua dor, sempre tem alguém que precisa mais de colo do que você e você pode ajudar, tá bom, gente? Próxima pergunta. Algumas pessoas me falam assim: quanto tempo após a coletagem você teve relação sexual? O médico liberou depois de 20 dias, tá? Ele falou assim: vida normal depois de 20 dias. Engravidar não, espera mais um pouco, mas vida normal após 20 dias. Fiquei com um pouco de medo, sim. Senti um pouco de dor, sim, talvez por causa do medo que eu estava, tá? Porque a gente faz um procedimento desse, a gente fica com medo, tá? Mas depois disso foi normal. Então, 20 dias após a curetagem, quando eu tive que fazer a curetagem, já tive relação. Quando tive o aborto espontâneo, sem curetagem, eu já tive relação a menos de 15 dias depois, né, do aborto, é porque eu fiquei muito triste e tal, então nos primeiros dias eu não tinha nem condições, né, gente? Mas em uns 13, 14 dias eu já voltei à vida normal, tá, gente? Então, o recomendado é de 20 a 30 dias, dependendo da situação em que aconteceu o seu aborto espontâneo, tá, gente? Ou a curetagem, no caso de quem precisou fazer curetagem, tá? O pessoal falou assim pra mim: quanto, quanto tempo, né, você levou para superar isso? Gente, eu não superei até hoje. Eu tô falando aqui com vocês e depois eu com certeza vou ficar pensando nisso. E isso sempre aperta meu coração. Então, assim, eu sempre fico pensando no que poderia ter acontecido, em como poderia ter sido. Toda vez que eu conto essa história, assim, do começo ao fim, eu fico muito emocionada. Então, assim, tudo bem você não esquecer, tudo bem você sentir luto, mesmo que não tenha nem sentido o bebê mexer, mesmo que você nem tenha visto ele na ultrassom. É justo com você. É seu filho, você é um ser humano. Tá? Por mais que você não tenha pego ele no colo, não tenha sentido mexer, é uma pessoa, não é? Você não considera, você não sente que você perdeu um filho, você não diz eu perdi o meu bebê, então é justo que você sofra e é correto. O que acontece? A gente é mãe, né? Mesmo que o nosso filho não tenha vindo para os nossos braços. Então, assim, você é mãe de um filho que está no céu, que está lá, que virou uma estrela, que virou um anjinho. Então, mesmo que você tenha perdido com 5 semanas, com 6 semanas, com 12, ou que o seu filho tenha infelizmente nascido morto, tá? Que é claro que são níveis de proximidade muito maiores, né? Se você perde um bebê que você não conheceu, a proximidade é grande, mas um bebê que você pegou no colo é muito maior a proximidade. Você teve mais tempo, né, para viver com aquela criança. Mas a dor de uma mãe é a dor de uma mãe. Entendeu? Então, eu não superei, assim, eu falo com vocês agora, eu conto a minha história, como quem vê uma história que está longe. Mas ainda dói muito quando eu lembro disso, tá? Quando eu lembro de tudo que eu passei, de como foi duro esperar tanto tempo para conseguir engravidar e aí você vai e perde. Então, assim, desse o direito ao luto. Se deu o direito ao luto, tudo bem, gente? Vocês têm esse direito, tá? Então,
Vá ao médico, converse, se for necessário, converse com um psicólogo, cuide do seu marido, porque ele também vai precisar, porque ele também sofre, tá bom, gente? É muito doloroso também para o pai. Então, viva esse tempo junto com seu marido. Se você tiver outros filhos e eles souberem do que aconteceu, cuide deles, converse com eles, compartilhe isso com a sua família, porque eles também estão sofrendo com você. É claro que a sua dor é uma dor incomensurável, é uma dor imensa, né, gente? Mas estar junto com quem você gosta é o que vai ajudar você a superar mais rápido essa dor, tudo bem? Ah, vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Ah, a pessoa perguntou se o ciclo fica muito confuso depois do aborto. É o que eu falei lá no começo. Demora um pouco mais para vir, porque o seu organismo precisa se preparar, às vezes a ovulação demora um pouco mais, mas ele tende a se acertar entre 2 a 3 meses após o aborto, tá? Se depois de 3 meses ainda não tiver regularizado o seu ciclo, procure um médico para ver se você está ovulando direitinho, se não tem nenhum problema com o seu útero, se está tudo bem, porque pode também ter algumas outras intercorrências, tá bom? Então, geralmente normaliza depois do segundo ciclo após o aborto. Geralmente, se for com curetagem, é esse prazo. Se não for com curetagem, costuma normalizar no máximo no segundo ciclo, tá bom? Já vai normalizando, você já vai sentir os efeitos da ovulação e já vai conseguir até mesmo poder voltar a tentar engravidar novamente, tá, gente? Ah, alguns ginecologistas, pessoal, recomendam voltar a tentar depois de 6 meses. De verdade, os meus médicos nunca falaram isso. E eu perguntei, eles falavam assim que não era necessário, que são médicos mais conservadores que pedem isso. 6 meses geralmente é para aquelas gestações que foram ou até o final, ou quase até o final, e infelizmente o bebezinho faleceu, tá? Porque o organismo vai precisar de mais tempo para se recuperar. Então, até os 4 meses de gestação, 6 meses, não são necessários, tá? Você vai precisar pelo menos de 3 meses quando você precisar fazer o procedimento da curetagem. Caso contrário, com 1 a 2 meses você já pode voltar a tentar, desde que esteja tudo bem e o seu médico tenha liberado a partir de exames de ultrassom, tá? Transvaginal, de exame de sangue, para que você não tenha nenhuma intercorrência posterior, tá bom, gente? As pessoas perguntam assim também: Amanda, eu engravidei 1 mês após o aborto, assim como você. Eu corro o risco de perder o meu bebê? Pessoal, não existe garantia numa gestação, tá, gente? Você pode estar perfeitamente saudável, que era o que eu achava que eu estava, e perder o bebê. Você pode estar com um monte de problema de saúde e ter uma gestação perfeitamente saudável até o final. O que acontece existem riscos. Então, se você engravidou logo após uma curetagem, o seu útero está mais frágil, pode ser que qualquer esforço você possa ter aí um outro problema, tá? Por causa dessa condição. Não estou dizendo que esforço causa aborto espontâneo, estou dizendo que por seu útero estar mais fragilizado, causar um aborto espontâneo, tá, gente? Então, assim, não façam coisas que vocês depois vão ficar se sentindo culpadas, tá? Então, como eu falei, ó, se você fez uma curetagem, procure fazer repouso, se cuidar. Eu sei que é muito difícil, que a gente fica muito desesperado, que a gente quer logo ter uma gravidez, mas não façam nada que vocês vão se arrepender. Vão ao médico, façam o exame primeiro, pelo menos um ciclo de exames, de descanso, de medicação, de autocuidado, tá? Para depois você voltar a tentar. Então, assim, sempre pode acontecer, porém, entrega nas mãos de Deus, se cuida, faça o pré-natal direitinho, tá bom? Mas não quer dizer que porque você teve um aborto agora, você engravidou, você vai perder de novo, tá? Como aconteceu comigo, eu engravidei 1 mês após o aborto e o meu bebê tá agora, vai fazer 4 anos em maio, tá bom, gente? Então, não quer dizer nada, tá? E eu engravidei 10 anos depois do meu primeiro filho e perdi, né, a segunda gestação que aconteceu. Então tem, isso é muito relativo, tá? Tudo depende do seu corpo, do óvulo, do espermatozoide que fecundou. São coisas que, infelizmente, a maioria das vezes não dá pra gente prever, tá? O pessoal perguntou se eu esperei um ciclo. Não esperei da primeira
Da primeira vez que eu perdi, eu esperei, porque eu fiz curetagem. Da segunda vez eu não esperei, eu não estava tentando engravidar e eu engravidei mesmo assim, tá bom, gente? Eu acredito que o pessoal tenha esclarecido todas as dúvidas. Teve uma moça que perguntou se minha gravidez foi tranquila até o final, foi maravilhosa, foi muito tranquila. Meu bebê nasceu com 39 semanas de cesariana, tá? Eu acredito que eu tenha respondido todas as dúvidas. Se vocês tiverem ainda alguma dúvida, por favor, deixem aqui nos comentários. Novamente eu peço para que vocês me ajudem aí a fazer o canal crescer, compartilhem o vídeo, curtam, se inscrevam, por favor. Eu pretendo fazer de 1 a 2 vídeos por semana, um sobre assuntos de tentantes e outro sobre maternidade, vida em família, sobre rotina de dona de casa. Tá bom, gente? Então eu agradeço muito todos que vocês que assistiram. Um beijo e até o próximo.